Hallo Leute, ich bin Bianca und das ist mein Kanal. Eu sou Bianca e esse é o meu canal Alemão Sem Chucrute e na aula de hoje vocês vão aprender como falar a frequência com que você faz alguma coisa em alemão. Por exemplo, falar eu aprendo alemão uma vez por semana, eu estudo alemão todo dia. Além também de aprender outras expressões como sempre, nunca, raramente e às vezes. Los geht's! Essa é uma aula tanto de gramática quanto de pronúncia. Mas, focando nessa ideia da pronúncia e do vocabulário, eu vou deixar um tempinho depois de cada palavra para que você também repita depois de mim e pegue certinho a pronúncia de cada uma dessas palavras que nós vamos precisar para falar sobre a frequência. A primeira delas é a palavra sempre, que em alemão é immer. É isso mesmo, parece o ímã de geladeira, né? Então, tenta fazer alguma associação da seguinte forma para memorizar. Eu sempre tenho um imã na geladeira. Então, imã e sempre. Quase sempre em alemão é fast immer. E aqui, para quem já fala inglês, cuidado para não confundir fast, né? Ler fast em inglês, com a palavra rápido, que em alemão é schnell. Eu falo mais sobre esse tipo de adjetivos numa aula especificamente sobre isso, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também aqui em cima nos cards. Com frequência, ou também frequentemente, em alemão é oft. Às vezes é manchmal. Raramente é selten. No português brasileiro, a gente raramente fala a palavra raramente. O que a gente geralmente fala é quase nunca. Quase nunca em alemão é fast nie. Só que o alemão, o nativo da língua alemã, fala com uma frequência muito maior a palavra selten do que eles falam fast nie. Por isso a palavra selten é extremamente importante. Bom, se fast nie é quase nunca, nunca é nie. A gente pode deixar esse nunca ainda mais enfático, como se fosse para um jamais e falar niemals. Mas antes da gente passar para os exemplos, é importante saber também o seguinte: essas palavras que estão relacionadas a com que frequência você faz algo são informações temporais. Isso significa que, na estrutura da frase no alemão, nós vamos falar essas palavras logo depois do verbo, porque elas ocupam aquela parte do tecamolo correspondente à informação temporal. Se você não sabe o que é isso de tecamolo, confira também essa minha aula sobre como montar frases no alemão, porque é lá que eu falo em detalhes sobre isso. Para essa aula, saiba apenas que a gente não vai falar essas frequências entre o sujeito e o verbo, como no português. A gente vai falar ela logo depois do verbo ou a gente fala logo antes do verbo, sem ter o sujeito antes. Calma lá que vai ficar mais claro. Pensando nessa informação do tempo após o verbo, nós vamos falar, por exemplo, a frase Wir fahren selten Fahrrad. Nós raramente andamos de bicicleta. O selten vai ficar logo depois do verbo. No português, nós falaríamos nós raramente andamos. No alemão, não dá para fazer isso. A gente tem que falar nós andamos raramente de bicicleta. Alles claro? E talvez você esteja se perguntando, tá, mas eu posso começar com a frequência? Porque no português a gente faz isso, né? Raramente eu ando de bicicleta. Ou às vezes eu tomo um chá. A gente pode, só que aí a gente vai colocar essa palavrinha de frequência na frente do verbo, na sequência vai vir o verbo e só depois vai vir quem que faz a ação, que é o nosso sujeito. Eu falo sobre isso em detalhes também naquela aula que eu ensino como montar a estrutura da frase do alemão. Exemplo, às vezes nós andamos de bicicleta. Em alemão vai ficar manchmal fahren wir Fahrrad. Ich schwimme immer.
Eu nado sempre. Eu sempre nado, tô sempre nadando. Vivo na piscina. Lucas spielt oft Fußball. O Lucas joga com frequência ou joga frequentemente futebol. Jan und Erik trinken fast nie Kaffee. O Jan e o Erik tomam quase nunca café. Um outro exemplo, manchmal lese ich ein Buch. Às vezes, ou de vez em quando, eu leio um livro. Bom, nós aprendemos como usar a frequência, mas não aprendemos como perguntar com que frequência. A pergunta com que frequência em alemão é wie oft. E você pode usar esse wie oft para fazer perguntas como wie oft treibst du Sport? Com que frequência você pratica esporte? Wie oft liest du Bücher? Com que frequência você lê livros? Wie oft lernen Sie Deutsch? Com que frequência você estuda alemão? Usando o Sie formal lá, o você formal. E aí, talvez vocês vão sentir agora a falta de mais palavras para falar com que frequência você faz algo, porque só sempre, quase nunca, não é muito quantitativo, né? Não é como falar todo dia, toda semana, 2 vezes por semana. Começando com essas palavrinhas que tem o todo, né? Todo dia, por exemplo. Para isso, a gente vai precisar usar as palavrinhas da família jede. Palavras masculinas, como Tag e Monat, vão usar na frente da palavra Tag e Monat a palavra jeden. Esse jeden tem um N no final. E ele é usado com as palavras masculinas só, então. Exemplo, jeden Tag, todo dia. Como os dias da semana tem o Tag no final, o Mittwoch não tem esse Tag, mas ele também vai se aplicar aqui, a gente vai falar jeden Freitag. Toda sexta-feira, por exemplo. Todo mês é jeden Monat. E aqui muita atenção para quem fala inglês, tá? O Monat, ele é falado com a sílaba tônica que é o mo e não monat. Isso é um erro bem comum, especialmente para quem vem de línguas latinas e do inglês. E já aproveitando, fazer um comentário para quem fala inglês, esses jeden, yedes que a gente vai ver aqui na sequência, eles são equivalentes ao inglês every. Bom, eu falei que tem outros, né? O das palavras neutras não é jeden, a gente vai usar jedes. Que palavras neutras que a gente usa com frequência? Das Wochenende, das Semester, das Jahr. Todos esses vão ter o jedes na frente, se eu quiser falar todo final de semana, todo semestre, todo ano. Todo final de semana é jedes Wochenende. Todo semestre, jedes Semester. Notem que os S até se juntam, né? Jedes Semester. Parece que é um S só do semestre que tá ali. E todo ano é jedes Jahr. Para fechar, nós temos só o jede com um E no final. Esse é aquele que a gente vai usar para as palavras que são femininas, como die Minute, die Stunde, die Woche. Exemplo, todo minuto, jede Minute. Toda hora, jede Stunde. Toda semana, jede Woche. Exemplos. Wir reisen jedes Jahr nach Deutschland. Nós viajamos todo ano para a Alemanha. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Eu aprendo ou eu estudo todo dia alemão. Por sinal, uma coisa muito importante para vocês que estão aprendendo alemão é todo dia ter um pouquinho de contato com a língua. Jede Woche besuche ich meine Familie. Aqui, começando então com a frequência, eu vou colocar logo depois do jede Woche o verbo. Toda semana eu visito a minha família. Jede Woche besuche ich meine Familie.
E uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, por mês, né? Como que a gente fala isso? Uma vez por semana, uma vez por mês? Bom, aqui a gente vai precisar da palavrinha mal. Mal, em alemão, não é mal, não é uma pessoa má, e sim é uma frase cognata, e significa vez. A gente vai escrever ele, no geral, minúsculo com um número na frente. Ou seja, uma vez em alemão é einmal. 2 vezes, zweimal. 3 vezes, dreimal. E por aí vai. Qualquer número que vocês pensarem, vocês podem falar aí na frente a palavra mal. E como que eu falo, então, uma vez por mês? E como que eu falo uma vez por dia? Para este por, nós vamos falar a palavra pro. Basicamente é só o R antes do O, uma palavra que vem do latim. Exemplo, einmal pro Tag, uma vez por dia. Zweimal pro Woche, 2 vezes por semana. Dreimal pro Monat, 3 vezes por mês. Exemplos, Tamara trainiert 3-mal pro Woche. A Tamara treina 3 vezes por semana. Wir machen einmal pro Jahr einen Test. Nós fazemos uma vez por ano um teste. Ou mais naturalmente, né, como sou no português, nós fazemos um teste uma vez por ano. A gente prefere falar o teste antes, no geral, no português. No alemão, a gente geralmente prefere falar a frequência logo depois do verbo. Ich esse 5-mal pro Tag. Eu como 5 vezes por dia. Jetzt bist du dran. Agora é a sua vez. Wie oft lernst du Deutsch? Com que frequência você estuda alemão? Escreva aqui embaixo nos comentários. E aproveita e já deixa também o seu like aqui nesse vídeo para me ajudar a impulsionar o canal e fazer com que ele cresça cada vez mais e eu produza mais conteúdos aqui para vocês. So Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss! São masculinas. Palavras masculinas como pai e monat são masculinas é boa, né? A fome tá batendo aqui, gravar antes do almoço, às vezes não dá muito certo. Todo final de semana é jedes Jahr. Não, não é.